E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí do canal e hoje a gente vai estar falando aí a respeito de plantas. Pessoal, plantas de aquário, plantas aquáticas, precisa de substrato fértil ou não precisa? Quais plantas precisa e quais plantas não precisa? A gente vai estar abordando esse assunto aí no canal. Tem muita gente que fala que plantas, independente de qual seja, precisa de um substrato fértil, beleza? Então assim, para vocês que têm essa opinião formada, esse vídeo é para vocês também. E para quem está pensando em colocar planta no aquário sem substrato fértil, também fica aí até o final para vocês entenderem como que funciona esse processo, beleza? Primeiramente eu vou estar falando aí, tem muita gente que fala, não, independente da planta, o aquário tem que ter substrato fértil. Logo em seguida aqui eu vou falar assim, não precisa. Aquário com plantas não precisa de substrato fértil. Por quê, pessoal? Quando você tem interesse de colocar uma planta no aquário, assim como a gente tem interesse de colocar peixe, a obrigação da gente é olhar a ficha técnica. Por quê? A ficha técnica foi elaborado um estudo científico sobre aquela espécie, e o estudo é o seguinte, é sobre aquela espécie que você está colocando no aquário, beleza? Tanto peixe como plantas. Estudo científico com pessoas capacitadas, né? Quando se fala em ficha técnica, foi uma pessoa capacitada que estudou a respeito daquilo e colocou as informações para o aquarista. Então assim, tem muita gente que fala que planta precisa de substrato fértil e bate na tecla, contradizendo quem realmente estudou para aquilo, beleza? Então assim, cara, na minha opinião, ficha técnica não se discute, porque foi feito um estudo científico. A sua teoria, a sua opinião, a sua visão a respeito à parte, é problema de quem acha que tem que ter substrato fértil. Realmente, tem planta que precisa e tem planta que não precisa. Então, pessoal, assim como há o estudo científico dos peixes, né, que gera a ficha técnica, que foi feito por alguém capacitado, as plantas também possuem sua ficha técnica. Então, quando você vê uma planta, procura saber o nome, vai até o Google e pesquisa da seguinte forma: ficha técnica da planta tal, beleza? Aí vai te dar ali várias opções e você escolhe uma, clica, que você vai ver ali a ficha técnica do que ela precisa. Se precisa de CO2, se precisa de substrato fértil, se precisa de injeção de nutrientes, e se ela não precisa. As plantas que não precisam são chamadas de low tech. Ela não precisa de substrato fértil, não precisa de CO2, não precisa de injeção de nutrientes. Então assim, foi feito um estudo e não há como questionar isso, foi feito por pessoas capacitadas, beleza? Então assim, as pessoas têm mania de fazer vídeo, 5 plantas que não precisam de substrato fértil, nem CO2, nem blá blá blá. Aí as pessoas dão dislike, porque elas acham que toda planta precisa do substrato fértil. Aí tem pessoas que deixam no comentário, sua informação está equivocada. Aí você vira pro cara e fala assim, vai lá e dá uma pesquisada sobre a ficha técnica da planta. Ele vai, vira para você e fala assim, o próximo comentário, mas eu coloquei no meu aquário e não deu certo. É claro, pessoal, tudo tem seu tempo certo, tudo. Vou dar um exemplo. Você foi, pesquisou a planta é low-tech, falou que não precisa de nada daquilo, né? Substrato fértil, CO2, nem fertilizante. Aí o que acontece? Você monta seu aquário, né? Coloca uma areia comum, coloca uma iluminação e coloca a planta. Seu aquário não tem nem ciclou ainda direito, né? Então assim, a planta não precisa de nutriente, nem injeção de CO2, nem nada? Não precisa. Mas o que ela precisa? Das matérias orgânicas que seu peixe libera na água. A ração que você joga na água gera a matéria ali, a comida para a planta que ela vai precisar para crescer no seu aquário, para se desenvolver. Então assim, se você tem um aquário novo, provavelmente se você colocar plantas não vai ter o nutriente suficiente nesse aquário, porque é um aquário novo, é uma água limpa, um substrato neutro que não possui
nutrientes ali para aquela planta. Então realmente a não morrer? Pode, mas ela não vai se desenvolver como se seu aquário tivesse montado há muito tempo. Você pode colocar ela no seu aquário, talvez ela não se desenvolva rápido, ou talvez ela não se desenvolva tão bem porque seu aquário é novo, beleza? Ou talvez ela nem vá para frente. Por quê? Porque seu aquário é livre de nutrientes ainda, o peixe ainda não deixou seus dejetos que ela precisa, a sua ração ainda que você alimentou seus peixes ainda não gerou ali o nutriente para ela. Então assim, não adianta querer um aquário low-tech novo com plantas bonitas, com plantas verdinhas e com planta que tem seu desenvolvimento ali legal. Então pessoal, você aí que montou o aquário e falou que a planta não foi para frente, talvez seu aquário é novo. Talvez ainda o seu substrato neutro, que não é um substrato fértil, não foi fertilizado pelos dejetos do peixe, pela ração que sobra no fundo. Entendeu? E pessoal, outra coisa, se o substrato for muito fino, fica mais difícil ainda dos nutrientes penetrar ali no substrato. Então assim, demora ainda muito mais tempo. Mas a partir do momento que seu aquário tem um tempo de montado e você coloca suas plantas, sua água tem os nutrientes ali já, para manter aquelas plantas que a ficha técnica, né, que foi elaborada no estudo, fala que não precisa. Então assim, não adianta que aquário com plantas bonito logo de cara. Montei hoje, coloquei planta, minha planta não está crescendo, minha planta não está isso, não está aquilo. É claro, precisa de todo um sistema ali para começar a funcionar para ela. Então, montou o aquário, colocou a planta não foi para frente, aquário novo, pessoal, ainda não gerou, ainda não fertilizou o seu substrato que não tem nutrientes. Beleza? E você aí que montou um aquário low-tech e suas plantas não foi para frente, aquário novo. Beleza? Aí você colocou o substrato fértil, suas plantas ficou verdinha, parecendo um incrível Hulk lá, tudo grandona, tudo fortona. É claro, você usou um substrato fértil e adiantou seu processo. Mas não que aquela planta que você colocou no aquário precisasse dela, precisasse do substrato fértil. Então, se você montou um aquário e hoje em dia você tem um novo conceito aí, achando que tem que ter o substrato fértil, o CO2, quer questionar quem estudou, né, quem fez o estudo ali da planta, aí meu amigo, já é questão sua. Mas será que seu aquário era um aquário que já tinha um tempo de montagem? É um aquário que seus peixes ali já tinha fertilizado o substrato ali com os nutrientes que essas plantas precisam? Então assim, as pessoas dão dislike no vídeo do cara, as pessoas criticam, e o mais feio ainda é querer saber mais que quem já estudou e fez o estudo ali aprofundado daquilo. Então assim, pessoal, menos crítica, tenta colocar a cabeça para funcionar, porque realmente planta não vive só em água, ela precisa de alguma coisa para se alimentar, né? Então assim, tudo requer seu tempo. Quer montar um aquário low-tech? Funciona. Quer colocar as plantinhas logo depois de montado? Coloque, mas se elas não for para frente, infelizmente, compre outro e coloca mais tarde. Então assim, aquário é paciência. Não adianta você querer acelerar o processo das coisas. É uma coisa de cada vez. Você vai testando, vai colocando as coisas de pouco a pouco. Não vai comprar ali um monte de planta e colocar de uma vez no aquário. Vai com paciência. Uma hora seu aquário vai estar da forma que você quer e da forma que o estudo científico fala que dá certo. Beleza? E, pessoal, vou falar algumas plantas aí: elódia, cabomba, rabo de raposa, lentilha d'água, musgo de Java e muitas outras plantas. Não precisa de fertilizante, nem CO2, nem substrato fértil, nem nada. Simplesmente o que os peixes ali soltam na água já é o suficiente para elas sobreviverem, para elas crescerem. Não vai crescer tanto igual se tivesse um substrato fértil, né? Tanto que eu falo assim, rapidamente, e nem vai ficar tão robusta como se tivesse um substrato fértil. Mas elas vivem no seu aquário tranquilamente. Elas dão mudas no seu aquário tranquilamente, mas não tão rápido como se tivesse um substrato fértil. Beleza? Então, pessoal, ficha técnica, foi elaborado estudo. Isso daí não é teoria de aquarista, foi feito por pessoas capacitadas. Beleza?
Então isso não se discute, isso não é teoria. Ficha técnica não é teoria de aquarista, é de pessoas capacitadas que teve o trabalho de estudar sobre a planta e colocar o que ela precisa e não precisa, beleza? O segredo é ter paciência, colocar um pouco a cabeça para pensar, né? E é isso. E pessoal, uma coisa muito interessante que acontece em um aquário low-tech é o seguinte: quando já tem as plantinhas, um exemplo, você viu ali, você tem contato com o seu aquário direto, você vê a situação das plantas. E quando sua planta der um up muito grande, sabe, ficar forte, bonita, muito grande assim, em questão de pouco espaço de tempo, é um forte indicativo que seu aquário de nitrito, nitrato, que gera amônia, que prejudica os peixes, porque tem esses elementos em excesso no aquário e as plantas tem mais esses nutrientes, ela acaba ficando mais bonita muito rápido. Então assim, é um indicativo que você tem que fazer uma TPA, porque pode ser que esteja algum parâmetro de água ali muito elevado que prejudica, pode levar os peixes a óbito. Então assim, a planta low-tech é um indicativo muito bacana aí para esses excessos de coisas prejudicial ao aquário, beleza? Então se você tem um aquário low-tech, você sabe como que a planta se desenvolve, e você vê o desenvolvimento da planta muito rápido, com certeza mais provável seja que esteja alguma coisa com nível elevado que prejudique seus peixes, tipo nitrito, nitrato, que gera amônia, beleza? E isso é interessante no aquário low-tech, dá para você ver visível quando o seu aquário tá com algum elemento em excesso que pode prejudicar, porque as plantas ficam muito bonitas. Pessoal, agradeço a todos aí que viu o vídeo até agora, espero ter esclarecido aí algumas coisas. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificação dos novos vídeos aí, que me ajuda bastante, incentiva a gente a estar fazendo mais vídeo. Desculpa aí se eu contrariei alguém, mas ninguém aqui é capaz de agradar a todos. Todo ser humano vai agradar alguns e outros não. A gente vai ter opinião diversa. Eu levo a base do estudo, beleza? Eu não vou discutir ficha técnica porque foi feito por alguém capacitado. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!